Olá pessoal, saudações em Cristo Jesus a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Maurício, você está no canal Falando do Reino, né? Então você que está chegando aqui agora, já deixa o seu like nesse vídeo, comente, curte, compartilha. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Deixe seu comentário, deixe a sua sugestão de vídeo, deixe a sua crítica, né? Porque com as críticas nós crescemos e avançamos, né? E nós progredimos com as críticas, desde que sejam críticas construtivas e com educação, né? Sejam muito bem-vindos. Nós vamos estar dando sequência hoje ao nosso estudo no Evangelho de Marcos que estamos fazendo. Hoje iremos abordar o Evangelho de Marcos, capítulo 8, e nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Então hoje será a primeira parte do vídeo, Evangelho de Marcos, né, capítulo 8. Bora pro vídeo. Olá! Seja bem-vindo ao canal Falando do Reino. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Aproveita e já deixa seu like. Bora pro vídeo e vamos nesse papo de crente. Evangelho de Marcos, irmãos, capítulo 8. Nós temos algumas situações que se repetem aqui nesse capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Então a primeira situação que se repete, já logo aqui no início, nos primeiros versículos, é a segunda multiplicação dos pães, onde nós vamos ler agora do versículo 1 ao 9, a segunda multiplicação dos pães feita pelo Senhor Jesus. Vamos estar lendo então do versículo 1 ao 9, e diz assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazer-os de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Então a pergunta que fica é: qual foi a reação dos discípulos, né, por ocasião dessa segunda multiplicação dos pães? É que nós vamos estar vendo no estudo de hoje aqui. Eu fico me perguntando, o que estaria acontecendo para que essas pessoas ficassem sem comer por 3 dias? Né? Nós sabemos que a alimentação do nosso corpo é algo que a gente não esquece, não é verdade? Quando a gente sente fome, a gente já corre lá e já faz um lanchinho, né? Almoça, janta, enfim. Mas a gente não gosta de passar fome, porque a fome ela aflige a nossa carne. Mas algo, pessoal, estava acontecendo ali de muito especial para aquelas pessoas, para que elas se esquecessem de uma necessidade tão básica nossa, que é de alimentar a nossa carne. Então eu fico pensando, o que de tão bom estava acontecendo ali para que as pessoas não se lembrassem de comer, gente. Eu fiquei pensando e meditando sobre isso. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, do versículo 30 a 31, o evangelista Mateus, aliás, desculpa, eu falei Marcos, né? Mateus, capítulo 15, 30 a 31, o evangelista Mateus, então, ele escrevendo, falando sobre essa ocasião, ele diz assim: E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar,
e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Então as pessoas estavam ali não só pelos milagres, é óbvio, né? As pessoas tinham lá as suas necessidades físicas e espirituais. A gente sabe que toda vez que o Senhor Jesus estava ali em meio à multidão, ele estava sempre pregando, ele estava ensinando, ele estava expulsando demônios, né? E nesse caso aqui também eles estavam curando enfermos, né? Das suas enfermidades físicas, surdez, as pessoas que eram mudas, as pessoas que eram coxas, aleijadas, que não andavam. Então Mateus diz que as pessoas ficavam maravilhadas com os feitos de Jesus. Mas a gente sabe que não era só os milagres que atraíam as pessoas. Havia nas palavras de Jesus, as pessoas encontravam consolo nas palavras de Jesus. Havia doçura nas palavras de Jesus. As pessoas viam que com Jesus elas eram assistidas, elas eram ouvidas. Lembra que o Senhor Jesus chama essa multidão, né, como ovelhas que não têm pastor. Então essa era a falha, né, dos religiosos naquela época, em não suprir essa necessidade espiritual das pessoas. Jesus então vem para atender essas pessoas. Então elas se sentem ouvidas, elas se sentem cuidadas por Jesus. Elas sentem que ela tem a atenção de Jesus para a vida delas, para os seus problemas. Então essas pessoas, não só pelos milagres que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Mateus, mas também por essa atenção que o Senhor Jesus dava às pessoas. A gente vê lá no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 22, que também emprega-se a mesma palavra, e diz assim: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mais uma vez, porque nós vemos que em Jesus havia uma coerência entre aquilo que ele pregava e ensinava e aquilo que ele vivia. Então aquilo que ele pregava e ensinava era a sua vida prática. Então era isso, pessoal, que as pessoas, por conta dos milagres de Jesus, por conta dessa atenção que Jesus dava às pessoas, né, elas deixaram até de se alimentar. E como o texto diz, nós acabamos de ler, essas pessoas já estavam com Jesus há 3 dias no deserto, longe das suas casas, sem se alimentar, dormindo ali ao relento, talvez em barracas, em tendas, mas elas não se apartavam de Jesus, né? Deixando de lado até mesmo a necessidade básica de alimentar a sua carne, o seu corpo. Então Jesus, vendo que essas pessoas estavam há tanto tempo com ele sem se alimentar, ele comenta isso com os discípulos. E aí é a pergunta que eu fiz no início do vídeo: será que os discípulos mudaram a sua atitude com relação à primeira multiplicação dos pães? Lembrando que na primeira multiplicação dos pães, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 52, diz lá que eles não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então a gente vê que os discípulos eles estavam sempre desconexos com aquilo que Jesus estava fazendo, com aquilo que Jesus estava ensinando. E infelizmente, pessoal, aqui nessa segunda multiplicação dos pães, a atitude dos discípulos ainda não mudou, né? Ela continua a mesma da primeira multiplicação dos pães. Então esse é a primeira situação que se repete aqui no Evangelho de Marcos, que é a segunda multiplicação dos pães. Então vamos ler aqui novamente qual foi a reação dos discípulos quando Jesus então comenta essa necessidade de alimentar as pessoas. Então diz assim no Evangelho de Marcos 8, capítulo 4, os discípulos fazem o seguinte comentário: e os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazer-os de pão aqui no deserto? Olha que os discípulos não foram capazes de ao menos lembrar o primeiro milagre que Jesus havia feito. Então eles estão aqui na mesma situação, e a gente percebe na vida dos discípulos que havia situações que se repetiam na vida deles, né? E Jesus propositadamente fazia isso para que os discípulos então passassem a corresponder com fé diante daquilo que Jesus estava fazendo, para ver se os discípulos passassem então a compreender aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava pregando.
A gente nota então que lá na primeira multiplicação dos pães, no capítulo 6, versículo 37, a resposta dos discípulos naquela época foi o seguinte: ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pães para lhes darmos de comer? Então, mais uma vez, os discípulos, pessoal, eles estão focados na sua limitação. Eles estão pela segunda vez tendo que alimentar uma multidão, né? E eles não se lembram da primeira multiplicação dos pães, porque mais uma vez, como eu disse, o foco dos discípulos estava na sua limitação, não em Jesus. Eles não estavam compreendendo aquilo que Jesus estava fazendo. Então, da mesma forma nós, né? Quando nós focamos na nossa limitação, quando nós focamos naquilo que é o nosso problema, quando a nossa atenção está ali, né? Diz os especialistas que aquilo que você foca a sua atenção, aquilo se expande, né? Aquilo aumenta. Então, a gente acaba dando ao problema, a gente acaba dando à nossa limitação uma importância maior do que verdadeiramente ele tem. E era o que os discípulos estavam fazendo. Então, se focarmos em nossos problemas, em nossas limitações, irmãos, fatalmente nós vamos desanimar. Porque a impossibilidade, ela sempre estará em nós, nunca em Deus. Então, quando a gente olha para nós, para as nossas limitações, para as nossas impossibilidades, a gente fatalmente, irmão, a gente vai desanimar, né? A gente vai desanimar. Então, aquilo que nós focamos a nossa atenção, isso é o que vai nos governar. Eu quero citar um exemplo aqui de Pedro, né? Quando Pedro estava ali no barquinho e Jesus veio caminhando sobre o mar, os discípulos ficaram ali temerosos, achando que era um fantasma, né? E Pedro e Jesus então acalma os discípulos, falando, dizendo: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, né? E Pedro fala assim: não, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas, né? E Jesus fala: vem. Então Pedro, enquanto ele estava focado em Jesus, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas, né? Ele não estava ali sendo incomodado, vamos dizer assim, pelo vento, pela tempestade. Ele estava andando sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas a partir do momento, irmãos, que nós, assim como Pedro, ele tirou os olhos de Jesus, a gente começa a afundar, né? A gente começa então, a gente perde o foco em Jesus. Quando a gente perde o foco em Jesus, a gente começa a focar na tempestade, a gente afunda. Então, que os nossos olhos, irmãos, estejam sempre fitos, estejam sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque é dele que vem tudo aquilo que nós precisamos. Então, infelizmente, os discípulos ainda eles não estão correspondendo com fé aquilo que Jesus estava esperando deles. Isso é importante, irmãos, que a gente corresponda com fé, sempre correspondendo com fé, irmãos. Sempre tem um relatório de fé diante da sua impossibilidade, diante dos seus problemas. Então, no versículo 5, Jesus então ele age da mesma forma como na primeira multiplicação. Ele pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm aí? O que é que vocês têm, né? Então os discípulos respondem: olha, temos 7 pães e alguns peixes. Eu quero mais uma vez trazer, né, fazer uma aplicação aqui prática para os nossos dias. O Senhor Jesus nos pergunta: o que é que você tem hoje? O que é que você tem em suas mãos? Nós temos por hábito, pessoal, de sempre olharmos com desprezo, de sempre olharmos diminuindo aquilo que nós temos em mão. Porque nós olhamos para aquilo que nós temos e olhamos para aquilo que nós precisamos, e a conclusão que a gente chega é que aquilo que nós temos não é o suficiente, não vai suprir as nossas necessidades. Você olha assim e diz: não, isso aqui não vai dar, né? Então, assim, o que o Jesus está perguntando: o que é que você tem hoje? E não diga que você não tem nada, irmãos, como fez aquela viúva lá quando Eliseu perguntou para ela: o que é que você tem na sua casa? Né? Ela, ao invés de responder a Eliseu: olha, Eliseu, eu tenho um pouquinho só de azeite. Não, a primeira coisa que ela fala: não, Eliseu, eu não tenho nada. Depois ela fala: se não um pouquinho de azeite. Então ela olha para aquele azeite ali e ela fala: não, isso aqui não é nada perto do que eu preciso. E talvez seja essa a nossa atitude, pessoal. Talvez seja isso que muitas vezes está impedindo a gente de
de receber as bênçãos do Senhor, de receber as suas promessas, porque enquanto nós não olharmos para aquilo que nós temos com gratidão, irmãos, nós não receberemos, né, mais do Senhor, enquanto nós não formos gratos àquilo que temos. Então o que é que nós precisamos fazer? Não importa se aquilo que nós temos é pouco, não importa, para Deus não importa a quantidade, gente, a gente tem que se lembrar disso. Para Deus não importa a quantidade, mas importa aquilo que nós fazemos com esse pouco. A gente olha para esse pouco e fica reclamando e fica murmurando, ou a gente pega esse pouco com gratidão e leva até aos pés do Senhor Jesus. E foi aquilo que os discípulos fizeram. Então eles trouxeram aqueles 7 pães e alguns peixes. O Senhor Jesus, então, ele dá graças por aquilo. E é o que Deus precisa encontrar no meu e no seu coração, pessoal. Deus precisa encontrar gratidão por aquilo que temos. Ok? Lembra que Deus não precisa de muito. Lembra aí da história de Sansão. Sansão matou não sei quantos mil filisteus com a queixada de um jumento. Gideão livrou seu povo com apenas 318 homens. Davi matou a Golias com uma funda. Então não está na quantidade, está naquilo que nós fazemos com o nosso pouco. Agradeça, seja grato ao Senhor, leve o seu pouco, as suas limitações aos pés do Senhor Jesus. Amém, queridos? E Ele vai então multiplicar, Ele vai entrar com providência. Então do versículo 6 ao 9, Jesus ele age da mesma maneira que da primeira multiplicação. Ele abençoa aqueles pães, aqueles peixes, ele agradece a Deus, né, por aquele alimento. E ele então dá aos discípulos para que os discípulos alimentem a multidão da mesma maneira da primeira multiplicação. Se repetiu idêntico. A única coisa que muda aqui é a quantidade, né, de pessoas, né, e eles estão aqui no deserto. A primeira multiplicação eles estavam num lugar que era uma relva, né? Jesus manda eles descer manda se assentar ali na grama. E aqui também Jesus age da mesma forma, ele manda que as pessoas se assentem, né? Então tudo tem que ser feito com arte e decência. Jesus então organiza aquela situação, manda que as pessoas se assentem. Aqui nessa segunda multiplicação também ele dá graças por aquele alimento e ele dá aos discípulos para que os discípulos alimentem a multidão. Então cabe a nós hoje, discípulos do Senhor Jesus, como igreja, né, de também alimentarmos a multidão. Não somente com o pão físico, né, com as necessidades físicas das pessoas, mas principalmente, pessoal, com o pão espiritual, levando para as pessoas, para a multidão, o maná do céu, que é o Senhor Jesus, né, porque nós somos mordomos de Deus, nós somos despenseiros do Senhor, ok? Então tem que haver sempre, né, este equilíbrio entre a ação social, né, de dar às pessoas aquilo que elas precisam, né, em termos físicos, mas principalmente também de levarmos o pão do céu às pessoas, porque nós, né, assim como os discípulos, somos incumbidos, somos encarregados de alimentar a multidão. E o texto diz que dessa vez foram alimentadas 4.000 pessoas, né, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Então, e sobrou 7 cestos cheios então de pedaços. Então o pouco que a gente leva para o Senhor, Ele multiplica, Ele abençoa e supre as nossas necessidades e ainda sobra, irmãos. Mas nós precisamos, né, corresponder com fé com aquilo que o Senhor está fazendo. Encerrada então essa situação, lá no versículo do 10 ao 21, nós temos aqui uma separação que a Bíblia faz, que é o fermento dos fariseus. Vamos estar lendo então, do 10 ao 21. Então diz assim: e entrando logo no barco, logo após essa multiplicação dos pães, com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão.
E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tende olhos e não vedes, e tendo ouvido não ouves? E não vos lembrais quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E os discípulos responderam, disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendestes ainda? Então, nós temos aqui, após a multiplicação dos pães, Jesus então ele entra num barco, né? Então Marcos ele está sempre mostrando o Jesus em ação, o Jesus em movimento, né? Parece que no Evangelho de Marcos Jesus não come, Jesus não dorme, Jesus não descansa, ele não se alimenta, Jesus está sempre em movimento. Então, terminada essa multiplicação dos pães, Jesus então vai para uma região que a Bíblia chama de Dalmanuta, e nós vemos lá no Evangelho de Mateus, nessa mesma passagem, que é uma região de Magadã ou Magdala, que era a cidade e origem de Maria, né? Chegando lá, irmãos, mais uma vez os fariseus, né, os religiosos da época, eles foram tentar o Senhor Jesus, né? Parece que esses caras eles brotam do chão assim. Jesus não podia, né, dar um passo e eles já estavam ali, né, para entrar em conflito com Jesus. E eles pedem um sinal. Vamos ler novamente aqui, diz assim: e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Ou seja, Jesus vinha de 2 multiplicações de pão, né? A primeira multiplicação foi um milagre tão emblemático na vida de Jesus que ele é relatado nos 4 evangelhos. Aqui em Marcos ele relata essa segunda multiplicação. Então, fora os outros milagres que Jesus já havia feito, pessoal, né? A cura de coxos, de surdo, de mudo, de cegos, de aleijados, né? Já tinha ali operado todos esses milagres. Então os fariseus ainda pedem um sinal. Então, por pura incredulidade. E no Evangelho de Mateus, essa mesma passagem, Jesus chama essa geração de má e adúltera. Má e adúltera, né? Então essa situação ela se repete. Ela se repete. Então Jesus ele não poderia dar um sinal àquelas pessoas, porque seria o mesmo princípio de quando ele estava lá na sua terra, quando disse que ele não pôde fazer ali muitas coisas, muitos milagres. Não por sua incapacidade, não pela falta de poder, mas Jesus sabia que por mais que ele fizesse ali sinal, milagre, as pessoas continuariam duvidando, né? E eu quero aqui, pessoal, fazer uma distinção entre dúvida e duvidar. Lembra que é a mesma palavra, mas só nessa entonação de dúvida e duvidar há uma imensa diferença. E nós precisamos, por mais que elas se pareçam, a gente precisa fazer essa distinção entre aquelas pessoas que têm uma dúvida, elas estão em dúvida, ok? Há uma interrogação ali na sua mente, no seu coração, e há uma diferença das pessoas que duvidam das coisas. Então, a pessoa que está na dúvida, ela pergunta assim: como isso será possível? Não é a pessoa que duvida, é a pessoa que tem uma dúvida. Então, ter uma dúvida, pessoal, eu quero falar aqui que não é um sinal de incredulidade, né? Isso é inerente da nossa natureza, termos dúvidas. Como isso será possível? É a pessoa que tem dúvida. Agora, a pessoa que duvida, como esses fariseus, né, que nós podemos chamá-los de incrédulos, a pessoa que duvida, ela diz assim: isso é impossível de acontecer. E era a atitude deles. Eles duvidavam, não que eles tinham dúvida. Porque, como eu disse, ter dúvida é normal, é natural. Não é um sinal de incredulidade termos dúvida. Mas de duvidarmos, aí sim nós estamos sendo incrédulos. Então Jesus ele sabia que no caso dos fariseus aqui, seria inútil ele dar a eles algum sinal, né? Seria como pérola aos porcos, eles continuariam duvidando, eles continuariam tentando o Senhor Jesus, ok? Então Jesus ele tem a mesma reação
que ele teve no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 34. Quando Jesus, então, ao curar aquele gago e aquele surdo, ele suspira. Então esse suspiro de Jesus, pessoal, ele diz muita coisa. E Jesus, ele tem a mesma reação com os discípulos, com os fariseus aqui agora. O texto diz que ele suspira profundamente. Aquele suspiro, irmãos, de cansaço. É aquele suspiro de quem diz assim, olha, até quando eu vou estar com esse povo e esse povo não vai aprender? Então Jesus estava ali rodeado de discípulos que não estavam entendendo nada do que Jesus estava fazendo. Jesus estava rodeado da elite religiosa que eram incrédulos, hipócritas, sempre estavam ali tentando Jesus, provocando o Senhor, né? As únicas respostas de fé que Jesus estava encontrando eram nos gentios, não era no seu povo. O seu povo rejeita Jesus, ele não aceita o Senhor Jesus. Então, a única fé que estava vindo era dos gentios, né? Como nós lemos ali no início do nosso estudo no Evangelho de Mateus, ali no início, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, do versículo 31, diz assim: de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Ora, se o povo glorificava o Deus de Israel, é porque eles não eram judeus, eles eram gentios. Eles estavam olhando para aquilo que Jesus estava fazendo e eles estavam glorificando o Deus de Israel. Então essa resposta de fé que vinha, que Jesus estava recebendo, não era dos discípulos, não era dos judeus. Essa resposta de fé, ela vinha dos gentios. Ela vinha dos gentios, né? Então, infelizmente, vamos seguir aqui o nosso estudo. Então, após esse conflito aí com os fariseus, eles pedem um sinal, Jesus deixa eles de lado, Jesus não perde tempo com essas pessoas, ok? Pérola aos porcos, não se esqueça disso. Jesus investe o seu tempo, nas pessoas que estão desejosas, ok? O Senhor sempre revela os seus segredos, aqueles que o buscam, aqueles que estão na sua presença. Jesus não desperdiça o seu tempo com eles. Então Jesus, deixando eles, diz assim no versículo 13, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Lembra que a gente começa esse texto com ele entrando no barco e indo até a região de Magdala, de Magadã. Então, mais uma vez, Jesus ele entra para o barco e vai para o outro lado. Só que esse versículo do 13 ao 16, os discípulos se esquecem de levar provisão para essa viagem. Okay? Os discípulos eles foram testemunhas desse embate entre Jesus e os fariseus mais uma vez, quando os fariseus estavam pedindo um sinal. Então esse era o último fato que tinha acontecido ali, esse conflito com os fariseus. E os discípulos tinham se esquecido de levar pão para a viagem. Então esses versículos do 13 ao 16, ele mostra que os discípulos ainda não estavam compreendendo as verdades espirituais ensinadas por Jesus. Porque quando Jesus vira para os discípulos e fala assim, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Irmãos, é muito simples para mim. Se eu acabo de presenciar uma cena de discussão, eu sou um apóstolo, eu sou um discípulo de Jesus, né? Não, eu sou, mas não sou um dos 12, né? Estou só dando um exemplo. Eu sou um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus aqui, que presenciou essa discussão com os fariseus. Então, quando Jesus está dentro do barco, ele vira para mim, vira para os outros discípulos e fala, olha, guardem do fermento dos fariseus e de Herodes. Irmãos, automaticamente eu vou associar isso que Jesus falou com a situação que acabou de acontecer, que foi o conflito dele com os fariseus, pedindo um sinal. Não tem como eu pensar outra coisa. Só que os discípulos estavam tão desconexos, irmãos, e a gente não pode ficar aqui malhando os discípulos, porque muitas vezes a gente age da mesma forma, infelizmente, né? Então quando os discípulos quando Jesus vira para os discípulos e fala, olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos então eles estavam preocupados porque eles não tinham levado pão para a viagem. E eles viram para um para o outro assim e falam, olha,
Ele está falando isso aqui para nós porque nós não temos pão. Gente, Jesus está falando uma coisa, os discípulos estão entendendo outra, completamente diferente. Jesus está falando do pão do céu, de verdades espirituais. Olha, pessoal, toma cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? Né? As suas doutrinas, as suas tradições humanas, aquilo que eles colocam acima da palavra de Deus, né, que eram seus preceitos humanos. Toma cuidado com a sua hipocrisia dos fariseus. Esse era o fermento dos fariseus, né? E ele fala do fermento de Herodes. Provavelmente esse fermento de Herodes seria essa relutância dele em aceitar aquilo que ele sabia que era verdade. Então Jesus estava falando de verdades espirituais, e os discípulos estavam pensando que Jesus estava falando do pão que eles não trouxeram. Tamanha a falta de compreensão espiritual dos discípulos. Eles não estavam entendendo nada. Gente, eles estavam totalmente desconexos. Jesus estava falando uma coisa, eles estavam entendendo outra. Então, enquanto Jesus estava preocupado com a influência, a preocupação de Jesus, quando ele vira para os discípulos e fala isso, era a preocupação que Jesus estava tendo com a influência que os fariseus poderiam estar exercendo sobre os discípulos. Por isso ele fala, toma cuidado com o fermento dos fariseus, né? Então, eles se preocupavam com algo que Jesus já tinha multiplicado por 2 vezes. Então, Jesus estava falando de verdades espirituais, eles estavam preocupados com o pão que eles não tinham levado para a viagem. Mas, gente, Jesus já tinha multiplicado o pão 2 vezes. 2 vezes Jesus tinha multiplicado o pão. Então, Jesus, do versículo 17 ao 21... Jesus, sabendo dessa confusão que eles estavam fazendo, Jesus então ele refresca a memória dos discípulos. Ele lança a memória dos discípulos as outras multiplicações dos pães. Só que, pessoal, Jesus ele emprega a palavra ainda 3 vezes. Do versículo 17 a 21, ele usa o ainda. Ainda. Por 3 vezes Jesus ele emprega essa palavra. Vamos ler novamente aqui. No versículo 17 diz assim: E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Primeira vez. Tendes ainda o vosso coração endurecido? Lembra lá da primeira multiplicação? Evangelho de Marcos 6,52. Eles não compreenderam por quê? Porque o coração estava endurecido. Por isso eles não compreenderam a primeira multiplicação e também, pelo jeito aqui, nem a segunda. Então Jesus está falando aqui, olha, vocês têm ainda o vosso coração endurecido? Então, ainda pela segunda vez. E a terceira vez, no versículo 21, ele diz: E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Então, gente, é muito importante a gente entender esse princípio, né? A primeira vez que Jesus emprega essa expressão do ainda foi na tempestade no barco, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40, e diz-lhe: Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Então o que Jesus está querendo aqui, irmãos, é que os discípulos cresçam em fé. Que Jesus chega assim: Ô pessoal, vamos acordar. Vamos sair dessa infantilidade, desta fé que não cresce, desta fé que não evolui. Aí Jesus fala: olha, lá na primeira multiplicação, quantas pessoas tinham? Quantos cestos sobrou? Então os discípulos respondem. E aí ele fala aqui, e aqui agora, né, 4.000 se alimentaram. Quantos cestos sobrou? Então Jesus, ele refresca a memória do discípulo. E ele fala: olha, vocês ainda não estão entendendo, gente? Vamos crescer na fé. É o que Jesus está falando aqui. Vamos crescer na fé, gente. A gente não pode ser nanico na fé. Nossa fé tem que desenvolver. A nossa fé não precisa ser grande, né? Jesus assemelha a nossa fé com um grão de mostarda. Ela não precisa ser grande, mas ela precisa ser semeada. Ela precisa ser exercitada. Ok? Então, embora já tivesse passado algum tempo, os discípulos não cresceram em fé. O apóstolo Paulo então salienta que o tempo decorrido na fé não faz ninguém maduro, né? Porque ele fala aqui em Hebreus 5,12, né, que aquelas pessoas que já estavam na fé por algum tempo ainda se alimentavam de leite. E se eles se alimentavam de leite, eles ainda eram crianças.
ok? Então, Hebreus 5,12, Paulo diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo. Então, gente, tempo de fé não quer dizer nada. 20, 30 anos de igreja, sem praticar, sem exercitar a fé, irmãos, a gente não evolui, ok? Eu ouço gente batendo no peito, falando que tem 50 anos de evangelho, mas a fé não evoluiu, não amadureceu, a pessoa não cresceu. Então, Paulo está falando aqui, olha, aqueles que já pelo tempo já deviam ser mestre, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais serão os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, não de alimento sólido. Olha, leite quem precisa é criança. Então, pelo tempo já era para ser mestre. Só que eles estão ainda se alimentando das doutrinas básicas, essenciais. Eles não evoluíram. Então, o que o Jesus está falando aqui, gente, vamos crescer. Né? Então, ele usa essa palavra ainda 3 vezes. Olha, vocês ainda estão com o coração endurecido? Vocês ainda não estão compreendendo? Ok, pessoal? Então é uma advertência de Jesus, não só para os discípulos, mas também para nós nos dias de hoje. Nossa fé precisa crescer e evoluir. Então vamos aqui encerrando nossa primeira parte. Então, né? Somos muitas vezes semelhantes aos discípulos e nos esquecemos de quantas vezes o Senhor agiu em nossas vidas. Ok? Então a gente deixa cair no esquecimento aquilo que Deus fez em nossas vidas. Então vamos seguir ali o conselho do salmista, no Salmo 103, versículo 2. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Então, irmãos, que aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas não venha cair no esquecimento, ok? A nossa fé precisa crescer e ela precisa evoluir. Irmãos, vamos estar encerrando por aqui essa primeira parte do estudo, por uma questão de tempo. Nós vamos estar então publicando na sexta-feira que vem, na próxima sexta, a segunda parte desse estudo. Você que está nos acompanhando até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, a sua crítica, amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos e que a palavra de Cristo habite ricamente em vós.